programa Opinião recebe Josi da Costa, mestre em design, a Grace Apple, nutricionista, e Daiane Dalcin, contadora, para falar a respeito do mercado de trabalho. A princípio nós íamos falar sobre o penteado da moda, porque se vocês repararem, todas elas estão com o mesmo penteado. Acho que estão indo no mesmo salão antes de vir para a TV, mas como o penteado não teria muitos assuntos, porque elas só sabem esse, pelo jeito, nós vamos falar sobre essa questão do mercado de trabalho, como a mulher hoje, no mundo contemporâneo, cheio de ideias novas, de coisas novas e desafios novos, lida com esta presença em casa, com essa presença no seu dia a dia, com esse lado profissional. Sejam bem-vindas ao programa. Obrigada. Mas o cabelo de vocês está super parecido mesmo. A gente não combinou, tá? Tá do certo. loira com o mesmo penteado. Josi, como tu está vendo esse dia a dia, esse corre-corre da mulher, né? Com tantos desafios novos, batem tanta coisa para fazer, tu fazes muitas funções? É uma busca diária e constante pelo conhecimento, né? Pelo aprimoramento. Acho que nenhuma mulher, mas ela está definida numa função só, numa tarefa só. As pessoas, elas têm buscado atuar em diferentes áreas e conhecer diferentes áreas, né? Por que não? O mundo precisa disso, pede isso. E eu acho que as mulheres estão em todas as áreas. Em todas, né? Grace, como você está vendo este mercado louco, essas tarefas mil das mulheres? É interessante porque é dentro do contexto da evolução. A mulher está procurando evoluir cada vez mais dentro daquilo que ela está fazendo, né? O que tem que ter um pouco de atenção, que muitas delas se esquecem no meio disso, principalmente as que já têm família, filho, marido, casa. Então, muitas vezes, o lado mulher, o lado da saúde corporal dessa mulher fica de lado para dar conta de tudo. Então, eu sempre coloco, né, vamos tentar levar tudo junto. A gente vai tentando equilibrar as coisas, mas senão a tua saúde acaba sendo comprometida e tu prejudica todos os teus papéis, né? Daiane. A mulherada tá mil, né? Não para nunca. Mas eu acho isso uma boa. Uma curiosidade. Eu vejo pelo lado positivo isso. Positivo. Daiane, tu já calculaste quantas horas tu trabalha, por exemplo, não em casa, né? Porque em casa a gente também trabalha, tem essa ideia assim de que, eu tenho 8 horas de trabalho por dia. Pô, mas tem mulheres, quando tem filhos pequenos, por exemplo, ou até não tendo filhos pequenos, principalmente em sociedades machistas como essa nossa, as mulheres chegam e tem que dar conta de todas as demandas do lar também, então acabam trabalhando muito mais, né? Tu tem noção de quanto tempo tu trabalhas, assim, diariamente? Olha, eu acredito que no momento que eu acordei de manhã, até a hora que eu tô dormindo, eu tô trabalhando. É mesmo? De manhã até de noite. De meio-dia tu acaba trabalhando junto, chega em casa, tu não para. Eu acho que... mas isso não é nada saudável também, né, Josi? Não é, bem que a Grace falou, a saúde acaba se comprometendo, né? Quando a gente é jovem, a gente acha que pode abraçar o mundo, mas o tempo vai mostrando as consequências. Dentro desta história do trabalho e da rotina extremamente maluca que se tem hoje, também nós temos uma outra discussão, que são as escolhas profissionais. O que eu escolho fazer, o que eu quero fazer, o que eu tenho capacidade para fazer. Vocês acham que a escolha profissional das mulheres hoje, ela também está sob muita influência? Vocês acreditam ainda que tem aquele espaço que antigamente se dizia que os pais muito decidiam o que os filhos iriam fazer? Eu acho que isso tem se reduzido muito com o passar do tempo, né? E tanto que funções masculinas estão sendo altamente procuradas por mulheres, né? Profissões consideradas masculinas, enfim, engenharias. Tem muita mulher nesse campo, né? Eu tenho uma irmã de 19 anos que ela faz engenharia geológica. Ela quer trabalhar em Minas e tal. Onde ela faz? Na Federal de Pelotas. O FPEL. Então, sei lá, de repente pensa mulher, essa coisa, de repente o design, onde eu fui parar, né? Design de moda. Mas profissões mais da área da saúde. Design são muitas mulheres, realmente. Na moda, sim, mas, por exemplo, design gráfico, que é a minha formação, são bem mais homens do que mulheres. Grace, como foi essa tua escolha profissional? Meio confusa. É mesmo? Eu comecei na psicologia primeiro. Meu primeiro vestibular eu passei em direito. Foi na metade do último ano, daí não cursei, não tinha terminado ainda. Aí entrei para psicologia, daí cursei 1 ano, daí eu vi que não era muito aquele caminho que eu queria. Aí estava abrindo o curso de nutrição na Unisc naquele ano. Seria o próximo vestibular, daí eu acabei trocando pela nutrição. Mas fui me apaixonar mais para frente, assim, não foi de... Eu sempre fui muito de alimentação, de cuidar, de cozinhar em si, né? Mas não foi uma coisa de, sonho de infância, nada assim, foi bem depois. Agora, de todas vocês,
a que mais me surpreende a escolha, porque eu tenho um sério litígio, por exemplo, com as ciências exatas, eu sempre tive dificuldades, és tu, Daiane, porque, poxa, tu és contadora, tu lida com números, tu entende de cálculos. Como foi essa escolha? Tu já entendias desde o início, quando estava no ensino médio, por exemplo? Já sabias o que tu queria? Não sabia não. Eu optei por ciências contábeis pelo fato de eu gostar de matemática, de números, sabe? Mas depois que eu entrei na faculdade, tu percebe que não tem nada disso. Cálculo é uma coisa que tu não faz muito, assim. Tu tá mais ligado em leis, essas coisas, sabe? Mas, enfim, eu fui fazendo, eu pensei, se eu não gostar, eu paro. E eu comecei a me apaixonar e gostei, fui até o final. Eu amo o que eu faço. E tem que entender pra caramba de números. Né? Tem de tudo um pouco. Bastante gente pensa que é só matemática e tal, mas não é. A curiosidade, o que faz de fato um contador, então? Um contador, todo mundo que tem uma empresa precisa de um contador. Todo mundo precisa de um contador. Tu precisa de um contador, a Grace precisa, a Josi precisa, por isso que eu tô aqui. Que bacana. Declaração de imposto de renda, todo mundo precisa de um contador, né? Sim. Estas escolhas profissionais, vocês entendem como essenciais em algum momento da vida? O que eu quero dizer, será que tem um momento que a mulher precisa dizer, não, é isto que eu quero? Porque tu, por exemplo, fizeste tentativas em outros lugares. Eu, para quem não sabe, eu fui estudar a teologia trabalhava e filosofia, com vendas durante a faculdade. mas eu comecei fazendo engenharia. Dá para acreditar? Eu abandonei a engenharia, claro que não teria chance nenhuma. Eu iria ser provavelmente um péssimo engenheiro. Mas esta loucura toda destas escolhas, vocês acham que tem algum momento de definição, que a mulher, uma época em que ela está mais decidida? Eu gostaria de ter decidido agora, por exemplo. Eu acho que eu sou bem mais madura para decidir do que na época que eu tinha 17, 18 anos. Eu acho que precisa essa confusão e todo mundo passou. Eu passei, a Grace passou, a Dani passou, tu passou. Então, será que a gente faz a escolha certa nessa idade? Eu penso hoje que eu gostaria talvez de estar atuando em outras áreas. Não que eu não goste, seja apaixonada pelo que eu faço. Mas gostaria de ter feito outras coisas assim. Ter pensado em outras possibilidades. Se tu não fosse designer e agora uma mestre em design, o que tu serias? Bem, agora já que todo mundo falou o que ia fazer antes, eu ia fazer letras, né? É mesmo? Eu era uma pessoa que gostava muito de ler. Não que eu não goste hoje, eu gosto muito assim. Mas se fosse para escolher hoje, eu acho que eu também iria para a área de engenharia. Para a área de engenharia de alimentos, principalmente, que é uma coisa que eu hoje gosto, assim. Acharia interessante. E tu, Grace, se tu não fosse nutricionista, e não vale dizer, não me vejo em outro, tudo bem, mas o que te é simpático? Pois é, hoje em dia eu não sei te dizer mesmo, assim, porque eu já tentei, né, já pensei em várias coisas, mas hoje realmente não tem outra coisa que passe pela minha cabeça, assim. Gosto de número, gosto de lidar com pessoas e tal. Agora, pensar em outra coisa, não sei se eu teria comércio. Gosto muito da coisa assim, daqui a pouco um restaurante, um bistrô, alguma coisa assim. Mas aí tem todo um contexto que tu tem que abrir mão da tua vida, que eu também não estou disposta, né? Então isso bate um pouco pra mim. Mas seria um ambiente que eu acho interessante, oferecer uma comida diferenciada, um ambiente gostoso. Talvez por aí. Gastronomia, então. Eu até tenho perguntas para te fazer depois a respeito disso, do ambiente de trabalho também, nessa questão de restaurantes, como tu vês aqui na nossa região. Daiane, tem algo que tu farias se não fosse contadora? Eu teria feito odonto. É mesmo? Bem diferente de ciências contábeis, né? Mas eu teria optado por odonto. Mas tu não... Eu fiquei em dúvida bastante. E não colocar a segunda opção, isso nada? Por enquanto não. Por enquanto, contabilidade é... Eu acho que é interessante ela falar porque ela não escolheu odonto. Explica pra gente, então. Tem razão, Engraçado. Quando eu terminei o colégio, que a gente tem que fazer o vestibular e tudo, eu também acho que ninguém tá maduro o suficiente pra escolher a profissão quando tem 17, 18 anos que tu tem, né? Quando tu faz o vestibular. Eu não fiz, o principal motivo foi pelo fato de mexer com agulhas. Não é muito engraçado, mas até hoje é o mesmo motivo. E tu tens medo de agulha também? Bastante. E quando tens que tomar injeção? Eu não olho. Pois é, mas eu tenho bastante medo. Eu faço de tudo pra não precisar levar injeção nunca. Pois é, eu andei levando esses dias, é muito chato, nunca é bom, né? Nunca é bom. Gurias, essas escolhas profissionais hoje, elas estão fazendo com que cedo demais já tenha que ficar definindo algumas coisas, o que é ruim, né? A gente sabe que tem pessoas que durante muito tempo terão dúvidas disso ou daquilo.
O que não é ruim também. Há um certo apressamento. Ah, não, tu tem que ter certeza das coisas. Olha, se ter certeza de tudo é complicado. Eu acho que há momentos na vida que a gente vai fazer outras coisas, que também a vida fica patética. Até dentro da própria área, a gente consegue criar nuances, a gente consegue ver outras coisas que até então a gente não viu, né? E descobre que qualquer ciência tem uma gama, uma variedade de opções, de possibilidades bem interessante. Teve um livro que eu li que ele expunha até que a gente não deveria dizer que a gente é tal coisa, a gente está. A gente não sabe do futuro. E o que eu estou vendo das mulheres que eu atendo, que elas me trazem muito isso, hoje a mulher já não está mais satisfeita em não ser realizada profissionalmente. Ela quer a realização dela. Já não é mais aquele empreguinho só para complementar a renda familiar e tal. Então muitas estão se permitindo, às vezes nos seus 30 e poucos, 40 e poucos anos, começar em áreas novas. Eu estou com vários pacientes dentro disso. Isso eu acho bem, bem interessante, assim. Então se dispõem a estudar de novo, fazem um curso ou trocam de emprego, estão indo atrás mesmo. É bacana, eu vi, por exemplo, eu tenho uma amiga jornalista aqui e que foi fazer um curso, fez uma pós-graduação para trabalhar com estética. Eu achei fantástico, assim, é bem diferente, como tu dizes. Eu acho que também as mulheres estão se tornando muito empreendedoras. E algumas formações, às vezes, te limitam a ter que exercer aquilo para alguém. Quando te torna um empreendedor, tu tens que fazer coisas além daquela tua profissão. Por exemplo, uma nutricionista que queira ter um restaurante. Obviamente, ela vai lidar com demandas e ela vai ter que trabalhar um empreendedorismo cuidando, gerenciando, se capacitando em outras áreas para cuidar de um restaurante, coisa que ela não precisaria, de repente, ter no consultório dela. Né? Essa questão da formação. E divulgação, né? O contato com o cliente, lidar com os funcionários. Toda uma gama de fatores aí. Grace, o trabalho se manifesta de várias maneiras e se posta em muitas condições. Falando em restaurante, que tu tocaste antes, como tu vês os restaurantes e o trabalho nos restaurantes, o atendimento, as opções que se tem, tu não acha que talvez seja tudo muito previsível? Eu acho que tem avançado, assim, em termos de qualidade tem avançado, os ambientes, os proprietários estão buscando fazer já ambientes mais interessantes e não simplesmente aquele espaço com mesa e cadeira para as pessoas sentarem e comer, assim. Não sei, não acredito que não até. O que limita um pouco a questão daquela correria de funcionário, tanto dentro da cozinha quanto fora, porque normalmente, como a carga tributária no Brasil é muito alta para contratação, tu está sempre com um limite mínimo de funcionário. Então aquilo já está no limite máximo, certo? Daí ainda falta, às vezes, um funcionário, tem uma doença, alguma coisa, aquela cozinha vira uma bagunça, né? Então isso é complicado, tu não tem uma margem, tu não tem um funcionário a mais para suprir aquela eventual falta, né? Josi, no teu trabalho, o que é mais complicado? Tudo é fácil e tudo é complicado, né? Depende do momento. Na verdade, o meu trabalho exige um conhecimento constante, né? Tu precisa estar te aprimorando o tempo inteiro, porque tudo muda o tempo inteiro. Então, talvez a dificuldade esteja um pouco nisso. Buscar essa informação contínua, sem parar. Assim. E trabalhar, eu não sei como funciona, por exemplo, o trabalho de equipe com os designers, principalmente na questão da moda. Um designer não tem que começar a desenhar e terminar, não? A peça não é toda com ele? Não, é difícil, né? Principalmente em grandes empresas. Tem alguém que desenha, que seria o estilista, tem alguém que modela, né? Tem alguém que faz Qual é a diferença da modelagem para o estilista, o modelista para o estilista? O estilista é o que desenha, faz o croquis, né? O desenho mais artístico. O modelista, ele faz os moldes que vão formar aquela peça. Na verdade, existem duas técnicas, que é a de modelagem e a de moulagem, que é aquela que tu monta no manequim. Essa se usa pouco por aqui, né? Tá mais relacionada à alta costura. Aí sim, depois vai para as costuras.